Bom dia, boa tarde, boa noite. O pessoal pode acompanhar o nosso canal, né? Se inscrever, pode ser membros também. Aqui é só clicar aqui, sejam membros. Canal do Tempo, Peter Chay e Ronaldo Coutinho. E vamos aqui ao nosso tempo. Antes, o pessoal também pode vir aqui na parte do Instagram. Vem aqui, ó. Clima.terra, clica aqui, né? Clima.terra, vem aqui no grupo VIP, onde vai ter todas as informações detalhadas de como fazer o procedimento, como vir e tudo mais. Então é só clicar aqui, ó. Clicou aqui no grupo VIP, vamos clicar aqui. A pessoa vai ter todas as informações de como participar. É onde tem a previsão para o Brasil, sul do Brasil. A gente atualiza de segunda a sexta, de manhã e de tarde, sábado de manhã. Tem previsão de clima, previsão do dia a dia. E aqui todas as informações de como participar. Sul do Brasil, grupo do Brasil, valores e formas de pagamento e como a gente trabalha. Então é só vir aqui no Instagram, clima.terra, clicar aqui no grupo VIP. E aqui estão os diversos rios, onde nós temos aqui informações. Ó, já estamos aqui com aqui com 900, vamos ver, 974 mil visualizações e o outro já chegou a 1 milhão e 100. E estamos se aproximando dos 900 mil seguidores. Ajude o canal também a crescer no Instagram. E vamos agora no tempo no dia a dia. Estamos aqui, ó. Vamos começar primeiro com os volumes de chuva. Esse primeiro aqui, vamos até aumentar, passando para cá, esse primeiro é o da semana passada. Observem que tinha bastante chuva aqui no sul do país, onde chegou aqui a mais de 200 e poucos milímetros de chuva. Quer ver? Aqui, ó, vamos até se afastar um pouquinho, onde tem aqui, ó. A gente vê aqui, ó, no sul do Brasil, tinha bastante volume de chuva, acima de 250 milímetros. E no Brasil como um todo, aquele vazio normal aqui, chuva aqui no litoral do Nordeste e lá no norte, a região do Amazonas também, com volumes de chuva. Esse era o período de 4 de agosto até 18 de setembro. No período novo, vamos diminuir para comparar, nós temos o quê? Praticamente diminuiu um pouco aqui no Pará, manteve aqui no Amazonas bem parecido, aqui na região de Rondônia praticamente sem muita mudança, avançou um pouquinho a chuva, no Acre também, aqui no Mato Grosso avançou um pouquinho a chuva aqui nessa parte norte, e também aqui na parte aqui, ó, nessa região aqui, aumentou um pouco a chuva. E até aqui também, ó, aumentou a chuva aqui na parte leste do Mato Grosso, norte do Tocantins, aqui na região do Maranhão, reduziu um pouquinho a chuva. Nessa área central, melhorou a chuva, e aqui no sul também deu uma diminuída, mas continua com um volume grande de chuva. No Mato Grosso do Sul também diminuiu um pouquinho, mas ainda continua um bom volume de chuva. Manteve aqui no São Paulo, aumentou um pouquinho aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas, enfim, e aqui no Nordeste também. Então tivemos aí volumes de chuvas sem muita alteração. Vamos agora, esse aqui é do dia 7 de agosto até 21 de setembro. Olhando aqui, primeiro aqui a parte norte do país. Nós temos o quê? No Amazonas, bons volumes de chuva, Roraima, e também essa aqui é a parte sul. Como está começando a chegar já no final de setembro, já começa gradualmente a aumentar a chuva nessa região aqui. Depois vocês vão ver a anomalia. Aqui no Pará também começa a melhorar a chuva aqui, ó, nessa parte do Mato Grosso, toda essa região aqui, vai melhorando a condição de chuva, toda essa área. E aqui também, então, o Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará, a chuva começa a vir um pouco mais cedo esse ano, assim como no Tocantins também. E quando chega aqui no Nordeste, o Maranhão também, a chuva aparece mais cedo, a região do Mato Piba aqui começa a vir chuva mais cedo. Ainda não é a chuva para plantar, mas dá para o pessoal começar já a respirar melhor e refresca também. E no litoral aqui do Nordeste, a chuva também continua avançando um pouquinho mais a estação chuvosa e com um pouquinho de regularidade, mas uma situação boa nessa faixa leste. Aqui, nessa área do Nordeste, vai seguindo o trânsito normal. Aparece chuva já aqui, ó, no oeste da Bahia, alguma coisinha aqui na região de Irecê também começa a aparecer. Aqui na parte de Minas, a chuva vai ganhando corpo aqui na parte do sul de Minas, Triângulo Mineiro, Nordeste, Leste, Sudeste e Sul de Minas, Espírito Santo, Rio, boa chuva aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul também, e até no sul, volumes de chuva ainda bons, apesar de ter diminuído, chuvas aí de 220 a 250 milímetros de chuva em grande parte aqui da região sul. Então vai ter uma situação boa de chuva também nesse período. E como é que fica a anomalia de chuva? Vamos ver aqui, ó. Olhando a anomalia no período total, olha como está interessante
aqui a parte de anomalia, aqui na parte norte do país, pegando toda essa região aqui, ó, entre 7 de agosto até 21 de setembro. Nós temos o quê? Uma situação boa em termos de anomalia positiva no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará, principalmente, Tocantins. Tu vê que toda essa região aqui, ó, a área do Mato Piba, tudo indicando, como a gente já vem falando há um tempão, a metade norte do Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, norte de Goiás, oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, norte de Minas, a chuva começa a chegar um pouco mais cedo. É pouquinha coisa, 5, 10, 15 milímetros acima da média. Não é chuva para plantar, mas é sinal de que a estação chuvosa vai começar mais cedo esse ano no Brasil Central. Então, esse ano é um dos anos em que a estação seca é mais curta, em grande parte da região. Por isso que as queimadas estão assim, numa situação bem mais comportada em relação aos últimos anos. Está tendo, tá, infelizmente, mas numa situação um pouquinho melhor em relação ao outro ano. Não por causa da ação de governo, não, por causa da ação da natureza mesmo. No Nordeste, fica mais ou menos grande parte de normal acima da média, o que é muito bom, bastante irregular, anomalia negativa, o que é bom aqui na Cealba e também no litoral da Bahia. Tu vê que grande parte do Nordeste vai ficar de normal, acima da média, com uma situação melhor aqui no Maranhão. Então o quadro é bom. Setembro, nessa região aqui que é época de seca, o fato de estar um pouquinho acima da média, uma ou outra chuva sempre ajuda. E aqui, apesar de indicar abaixo da média, não chega a ser um problema muito grave de maneira geral, talvez bem pontualmente. Quando a gente vem aqui no Espírito Santo, Rio, acima da média em época de seca, norte de Minas, essa área aqui está abaixo da média por causa de agosto, principalmente. Em setembro já fica uma situação bem melhor essa região, diminui bastante a anomalia negativa, a chuva também começa a aparecer mais cedo aqui nessa área com episódios de chuva. Não é chuva para plantar, é só para começar a modificar. No sul, aqui no Paraná também, esse período seco é principalmente agosto, em setembro começa a mudar. Santa Catarina fica mais seco em agosto, depois começa a aumentar a chuva da segunda metade de agosto para frente. Rio Grande do Sul também, aqui diminui, fica boa parte dessa anomalia negativa e agora em agosto, depois de setembro também começa a melhorar. Vai ter irregularidade. O sul do Brasil é que tem uma preocupação maior em função do Oceano Pacífico entrar em fase de laninha de agora para frente. Todo o ciclo de 2025, 2026 vai ser sobre laninha. E isso vai ter impacto maior nessa região aqui, ó. Toda essa área aqui, entre partes do Mato Grosso, São Paulo, Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai, terão uma irregularidade muito grande de chuva. Acredito que outubro não seja tão ruim, mas ali novembro, dezembro e talvez o começo ali de janeiro seja uma situação problemática. O pessoal vai ter que ter bastante cuidado no início do plantio, até porque ainda vem muito frio por aí. Agosto, pelo visto, vai ter um frio bem persistente aqui no sul, com vários e vários dias seguidos de frio, hora forte, hora mais ou menos. É capaz da gente ter um trimestre como há muito tempo não se via. Dependendo de como terminar o mês de agosto, esse pode ser o trimestre mais frio desde 1990. O pessoal vê como esse ano o inverno está bem acentuado. E a chuva bem irregular, e mal distribuída. Aqui, apesar de indicar chuva acima da média, vai ter momentos de estiagem também. O pessoal que quer plantar mais cedo tem que tomar muito cuidado por causa disso aqui, ó. Olha a temperatura. No período agora de agosto até os primeiros 10 dias de setembro, 9 dias, nós teremos o quê? Uma situação de chuva, de temperatura abaixo do normal aqui em todo o sul, ó. Meio grau, um grau e meio, até 2 graus abaixo da média em todo o sul do Brasil, pegando aqui o Paraguai, Argentina, Uruguai, pega aqui parte de São Paulo em direção, aqui em direção ao Rio de Janeiro também, ó, toda essa região aqui, ó, pode ter condição de temperaturas abaixo do normal. Sul de Minas, Mato Grosso do Sul, Paraguai, isso indica o que? Friagem, que é o que nós vamos ter agora. Essas anomalias aqui, que eu sempre digo, não fecham. Na maioria dos casos não fecha esses valores. Só indica o quê? Que vai ter tardes mais quentes e noites mais frias nessa região. Aqui também não tem como tu ter uma anomalia positiva dessa maneira com uma anomalia positiva de chuva. Então isso aqui tu tem que interpretar. Por exemplo, Goiânia, que estava indicando no mês de julho temperaturas de 1,5 ou 2 acima da média, fechou com meio abaixo da média. Então o pessoal tem que sempre tomar cuidado. Isso sempre vai aparecer
nos mapas aqui do Brasil. Dificilmente tu vai ver nessa época do ano isso aqui com anomalia negativa ou próximo de zero. Aqui por causa da chuva, aqui as friagens que vão chegar e aqui também o ar frio que de vez em quando vai atuar. Mas no sul do Brasil nós entramos na fase perigosa agora para a fruticultura. Geadas tardias já vão ter nesse fim de semana, geada tardia para a cultura, porque gear em agosto é o que se espera. Então aqui no centro-sul do Paraná vai ter problema com geada, todo o Paraná, São Paulo, o sul de Minas pode ter geada entre o dia 10, 11 e 12 de agosto, o Triângulo Mineiro nessa região aqui também pode ter geada com algum potencial de danos entre Patrocínio, Araxá, Iraí de Minas, essa região aqui tem que ficar bastante atento. O Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso. Então, nos próximos dias vai fazer muito frio nessa área. E de vez em quando, alguns modelos colocam um frio mais forte ainda no final da próxima semana. Se seguir a risca, esse mês de agosto pode ficar até bem abaixo da média. Então, num resumo, o que está se desenhando nesses próximos dias de hoje até mais ou menos o final de setembro? Irregularidade de chuva aqui no sul, onde nós vamos ter momentos que tem demais, momentos que falta chuva. O pessoal que quer plantar cedo, cuidado, não tem soma térmica. Se plantar hoje, vamos dizer dia 10 de agosto, ou plantar no dia 25 de agosto, dá na mesma. Só que se planta no dia 10, tu corre risco de pegar granizo, pode risco de pegar uma chuvarada, um período mais seco, um frio intenso. Então deixe para quem gosta de plantar cedo, no mínimo na segunda quinzena de agosto, para evitar problema, porque nos próximos 10, 15 dias vão ter momentos de frio, muito frio, pouco calor aqui e o solo bastante frio. Então, não há condições ideais para plantio de milho, feijão, o que for de cultura de verão agora. Esperem um pouco. Controle de geada vai ter que ser feito na região de Guarapuava, na região de Palmas, na região de Porto Amazonas, Lapa, no meio oeste catarinense, no Planalto Norte catarinense, na Serra Gaúcha, nas áreas onde já começou o processo vegetativo de produção das frutas. Aí não tem escapatória. E vai ser um mês de agosto bastante difícil para esse pessoal. Vejo se está tudo certinho com a parte de irrigação, porque nesse fim de semana que vem, vai ser bastante trabalhoso. Vai ter muita gente namorando os pomares durante boa parte da madrugada. Então não facilitem, principalmente nessa madrugada agora de sexta para sábado, que às vezes essas são as perigosas. Tu fica com uma temperatura boa, 4, 5, 3 graus positivo, até quase o finalzinho, daqui a pouco dá uma limpada, desaba a temperatura. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Tem que ficar atento. E claro, domingo, segunda e terça, mais ainda. E há a possibilidade de um frio forte no final dessa semana. Já tem modelos apontando frio forte no final de agosto, começo de setembro. Então, de agora até a primeira quinzena de setembro, não estamos livres de geadas com potencial de danos aqui no sul, principalmente da metade do Paraná para baixo. E mesmo no norte do Paraná, algum friozinho meio doido, o Mato Grosso do Sul também. Então, o sul do Brasil, primeiro problema agora é o frio, depois a irregularidade da chuva e o problema de estiagem mais lá na frente. O centro-oeste é o contrário, a chuva vai estar vindo mais cedo, o pessoal vai ter uma condição melhor de plantio durante o começo da safra, seguir a risco o zoneamento, dentro dele escalonar um pouquinho, e vamos seguindo o ritmo normal. Cuidado com o excesso de chuva na colheita, esse tem que ser o problema, o maior cuidado. Isso vale para o sudeste, o Mato Piba também está indicando uma situação boa de chuva, o pessoal tem que ficar atento, esse ano vai ser melhor do que o ano passado, a região de Irecê também, vai ter um outro veranico que é normal, está indicando uma situação boa de chuva também para o norte e do nordeste e para a região amazônica. O sistema elétrico também está estando uma situação muito boa. Então, vamos acompanhando, vamos atualizando, vamos ver o que vem a Laninha, que por enquanto está indicando no segundo semestre 2025, 2026, situação de Laninha no Oceano Pacífico. Tudo isso vai complicar aqui no sul, principalmente o Rio Grande do Sul, e uma situação mais favorável para o centro-oeste, nordeste e partes do sudeste. Não está se desenhando nenhum período de calor excessivo durante a primavera, pelo contrário, uma primavera mais fria aqui no sul. Dificilmente teremos ondas de calor grandes, compridas na região central do país, pelo contrário, o calor vai ter, mas de maneira mais curta, até pode ser forte, bem forte, mas menos dias, diferente do que foi 2023, se eu não me engano, bem diferente. Esse ano vai ser um ritmo mais normal, com um clima um pouco mais brando. Provavelmente o centro-oeste e o sudeste terão um verão, na média, mais suave.
O sul também, quando tem laninha, o sul, o verão não é tão quente na média. Ele tem calor durante a tarde, madrugadas frias. Bom para fruticultura, mas atrapalha pela irregularidade na chuva. Maior cuidado aqui no sul é a geada tardia e o veranico no final do ano. Acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, assinem ali os membros, ali vai ter mais detalhes também sobre a previsão de chuva e tudo mais até o final do ano. Acompanhe por lá também. Assim o pessoal também ajuda o canal. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.